Olá, tudo bem? Eu sou escudeiro. Hoje a gente vai pintar uma rosa vermelha, tá? Eu separei aqui algumas cores a óleo pra gente produzir a tela. Vou ver se eu consigo fazer assim, tanto bem rápido. Vocês depois, se tiverem dúvida, podem deixar nos comentários do vídeo, tá bom? As tintas que eu separei são branco, azul da Prússia e azul hortênsia, tá? Aqui para os vermelhos eu tenho só o carmim e o alaranjado de cádmio, tá? Vermelho e alaranjado de cádmio. É uma terra verde e um amarelo indiano. Esse aqui eu espero pintar todo. Para diluir a tinta eu tenho óleo de linhaça, tá bom? E o óleo de linhaça num potezinho assim, comum. Tá bom? Vou usar um pincel de pelos duros, tá? De cabo amarelo, eles são pelos mais firmes para preencher a tela. E esse daqui eu vou usar para fazer todo o desenho e acabamento, tá? É um pincel de pelos macios, ele não tem muito pelo, é importante que ele esteja fechadinho e limpo, tá bom? Então vamos lá, vou fazer um esboço rápido aqui e vamos caminhar. Se vocês tiverem dúvidas depois, pode deixar no comentário, eu vou respondendo, tá? Vamos lá, rápido. Vou pegar aqui um pouquinho do alaranjado de cádmio, tá bom? E com esse pincel macio mesmo, vou começar a flor aqui no centro da tela, mais ou menos, com uma espécie de cálice, que nós chamamos de cálice. Tá? Vamos esboçar aqui algumas pétalas. Bom, serão rosas vermelhas. Vou fazer uma outra aqui virada aqui para baixo, invertida, tá bom? Fazer assim, duas rosas então. Vou pôr algumas folhas aqui. E outras aqui. Ok? Vou usar o pincel de cabo amarelo, que é mais firme, para preencher a tela, tá? Eu vou anotar primeiro onde são as partes mais fundas da flor. Então, eu vou considerar que a luz que eu vou colocar, ela virada da esquerda para a direita aqui. Ela vai incidir aqui e vai formar uma sombra aqui. Tá? Também já vou anotando as partes que as pétalas de cima fazem sombra nas de baixo. Tá? É um esboço rápido, não precisa ser muito apurado no desenho, porque nós vamos desenhar as pétalas com o pincel depois do preenchimento. Então aqui só um preenchimento, mas nós já vamos anotando o que a gente precisa de luz e sombra. Tá? Agora com uma mistura do vermelho alaranjado de cádmio com o carmim, eu já começo a definir uma passagem de luz, aqui uma passagem da sombra para a luz, tá bom? E aqui na ponta eu trabalho com um vermelho bem puro, o vermelho alaranjado de cádmio é bem puro. As partes claras também aqui das pétalas eu já defino. Trabalho com pouca tinta, então eu coloco a tinta aqui com o lado do pincel. E onde eu preciso esfumar, eu trabalho com a ponta dos pelos. Então eu sempre uso aqui o lado dos pelos para colocar aqui, ó. E se eu preciso esfumar, então, eu uso a ponta, assim. Não dá para exagerar na tinta, porque senão depois você não consegue trabalhar, se tiver muita tinta. Aqui eu procuro usar tinta pura, tá? Porque as tintas que virão por cima depois serão mais
mas diluídas um pouquinho, diluídas no óleo de linhaça. Então aqui eu estou trabalhando com o vermelho alaranjado de cádmio misturado um pouquinho de carmim. Aquele resto de tinta que sobra no pincel, tá bom? Então ela é uma tonalidade média, tá? É isso aí. Também vou preencher a outra, considerando que a luz vai bater aqui. Aqui é o mais claro e aqui vai escurecendo, olha. Então, eu vou anotar aqui a parte escura e aqui, que é a parte de dentro do miolo, que fica mais escura. Com um pouquinho de alaranjado de cádmio misturando aqui, eu faço uma passagem de tonalidade. E a mesma coisa aqui. Aqui eu mantenho escuro, por conta da rosa de cima fazer sombra na de baixo. E aqui eu trago a parte escura. Deixando ainda um espaço para luz. Pouco. Porque essa rosa está mais funda. Está mais perto do fundo do que daqui da frente. Vou preencher essas folhas com terra verde. Desculpa, é terra verde mesmo. Essas partes que sobraram aqui, elas são escuras, são fundas. Então eu vou usar azul da Prússia, tá? Misturado com um pouco da terra verde ainda e um pouco do carmim, tá? Para conseguir uma cor bem intensa, assim, de escuro intenso. Aqui eu vou mesclar com a folha. Porque assim eu produzo uma sombra que a flor vai fazer na folha. Aqui é a mesma coisa. Para o resto do fundo eu vou optar pelo azul. Então misturei um pouco do azul da Prússia com o azul hortênsia que eu tinha na paleta. Eu deixo que a flor se misture com o fundo, né, aqui.
Eu estou optando por fazer escuro esse lado, porque assim a gente vai ter um contraste bem grande com a parte de luz que a rosa trará. E daí eu faço, partindo do mesmo princípio, o lado de cá eu faço mais claro. Que daí ele vai fazer contraste com as tonalidades escuras da rosa. Eu trabalho em X para dar um efeito plástico, né, de textura da tela. É mais tranquilo trabalhar em X e deixar manchado, acho que fica mais bonito. E se você precisar fazer alterações no fundo também fica mais tranquilo. Aqui eu vou inverter um pouco, vou colocar claro. Eu vou voltar com o escuro aqui. Bom, tenho toda a tela preenchida da forma que eu esperava. E aqui eu só vou esfumar um pouco com a ponta dos pelos para desmanchar esse desenho nítido que está aqui. E isso me possibilitará fazer um novo desenho com o pincel. E daí eu vou trabalhar as pinceladas, o jeito de direcionar o pincel para que ele produza os desenhos que eu preciso. Ainda aqui, eu posso, depois de tudo preenchido, eu posso pegar um pouco do azul da Prússia e reforçar essa parte de sombra do miolo da rosa, tá? Com cuidado para não sujar o resto da rosa, porque o azul ele acaba misturando com o laranja e estragando tudo aqui, ó. Então, vamos com muito cuidado aqui. Tá? Aqui também dá para a gente escurecer um pouco. Se a gente perceber que precisa mais algum lugar onde você precisa intensificar a sombra, a gente faz depois. Tá? Mas aqui onde a gente já tem certeza, já pode colocá-lo. Tá bom? Mas aqui também quero uma área de sombra. Esfumando, nota que ele altera demais a cor do vermelho, então tem que tomar um cuidado muito grande para não comprometer todo o vermelho. Ele anula esse alaranjado. Então eles não podem se misturar muito. Bom, agora eu troco de pincel, né? Deixo esse de lado e pego o pincel de pelos macios. Tá? Esse aqui é da Tigre, é um 141, número 12. O 14 é um bom tamanho também. Daí o pincel você vê qual você se adapta mais. Está um pouco molhado de óleo, mas é importante que ele não seja com muito óleo. Aqui faltou
miolo da rosa que pode ser mais escuro também, igual eu fiz na parte de cima. Bom, agora eu começo efetivamente o desenho da rosa. Eu vou diluir um pouco a tinta, mas não muito. Ela precisa continuar sendo pasta. Então, é isso. Não muito diluída. Ela estando mais mole que a tinta anterior, ela já não arrasta a tinta. Então você consegue sobrepor e também vai conseguir fazer o degradê onde precisar. Eu procuro pegar a tinta com meio pincel, tá? E aqui eu venho desenhando agora as pétalas. São pinceladas únicas assim, olha, tá? E você já consegue depois, passando ela levemente, você consegue um degradê entre a luz e a sombra. Na parte do miolo, a gente faz uma pincelada como se fosse uma vírgula, olha. Entendendo que isso aqui é uma elipse. Só que ela é formada por pequenos traços. E eles são concêntricos, eles vêm para cá, assim, olha. Olha, esse daqui vem para cá, esse daqui vem para cá, aqui vira para cá e aqui também. Então, olha. Eles não são paralelos. Também eu procuro fazer aquele sistema de tijolinho, onde tiver duas, a próxima pétala é entre as duas. Aqui, por exemplo, eu ponho uma pétala aqui, ó, entre essas duas. Não faço na mesma direção. Olha, é aqui que ela vem, olha. Elas não podem ser iguais. Então vai ser, as que você vê mais de cima são fininhas e as que você vê de lado elas são mais amplas. É isso. Aqui vou colocar outra pétala, vou aproveitar que o fundo aqui está claro, eu vou pegar o carmim e vou desenhar uma pétala aqui, ó, escura. Um pouquinho de laranja no carmim para dar luz e mantive aquele escuro que ficou perto do fundo. Mesma coisa que esta aqui, olha. Nota que com 3 pinceladas aqui eu resolvo, olha. Uma para cá meio curvada e outra para cá curvando ao contrário, olha. Como se fizesse um S, um tio. Veja que aqui em cima do verde ela não funciona. O verde anula o vermelho. Então eu pego o pano e limpo onde eu quero fazer a pétala. Olha, eu tiro a tinta verde o máximo que der. Agora ela aparece. Se eu ficar mexendo, ela vai se misturar com o que tem embaixo. Então, é melhor não mexer. Você pode tirar um pouco da tinta no pano, só assim, e usar a ponta dos pelos para esfumar. Se ficar mexendo demais, também ela vai estragar. O segredo é não mexer. Essa parte aqui eu vou deixar dessa forma, embaçado. Isso traz uma leveza para a flor. Ela fica mais transparente. Se ela for totalmente
delineada, ela fica dura. Então essas partes sem acabar eu acho interessante deixar. Pro lado de cá vou fazer a mesma coisa e os movimentos ao contrário. Também, se for preciso, a gente limpa um pouquinho onde vai ser, para tirar aquele azul do fundo, tá? E daí você consegue uma cobertura melhor, porque daí o azul não se mistura, fica bem mais claro. Pode fazer isso em todas aqui, olha, desse lado. Poderia já ter deixado sem tinta ali, mas acho que a gente perde a composição. Eu prefiro fazer e depois limpar um pouquinho. Aqui eu também vou deixar essa parte aqui misturada. Não, vou pôr, mas não tão brilhante, vou deixar misturar um pouco, olha. Então você tem a opção de brilhar ou não, de deixar numa tonalidade média, olha. Bom? A parte de dentro, esta parte aqui, as pétalas não são tão largas, porque elas vão estar mais viradas assim, como não tão de frente pra gente. Seria como essas daqui, só que nessa volta. Então, aqui você consegue com uma pinceladinha, como se acompanhasse essa abertura aqui, olha. Tá vendo? Ela veio em pé e vai girando, olha. Uma aqui, outra aqui e a outra aqui. Tem que lembrar de não fazê-las paralelas, tá bom? E aqui a próxima. Então veja, foi uma sequência, olha. Ela vinha aqui de um jeito, aqui virou um pouquinho, virou mais um pouco, vai virando, para que não fique paralelas. Vai ser a mesma coisa aqui. E aqui eu procuro colocar uma quantidade maior de tinta, diluída também, mas uma quantidade grande de tinta numa pincelada única. Assim, uma pincelada única aqui, ó. Uma só. Ela vai ficar bem intensa, com bastante tinta e vai dar a sensação do brilho que a gente precisa. O contraste com o fundo ajuda a dar essa sensação. E aqui eu vou fechar com uma aqui, olha. Pode ver que ela fecha essas duas e fecha essas duas. Ela pode ser um pouco mais larga aqui. Se quiser algum detalhezinho, assim, né, de uma outra... Algum lugar onde você achou que o escuro possa estar atrapalhando, alguma coisa assim, então você dá uma manchada, tá? Eu vou fazer essa próxima aqui um tanto mais rápida e menos desenhado, porque eu quero que ela fique mais escondida, mais funda, tá? Então, aqui eu ponho de novo aquela frente que a gente tem, olha, uma pétala aqui na frente, e vou pôr outra aqui assim, olha, que vem assim. Para essa daqui eu vou fazer só a ponta aqui assim, olha. E vou manter essa parte assim, escura. O princípio é o mesmo para essa daqui, elas são espiraladas, mais ou menos espiraladas, elas não são paralelas, tá? E pro lado de lá eu inverto, da mesma forma que eu fazia pro lado de cá, eu deixo a tinta concentrada mais no outro lado do pincel, para que ela venha aqui, ó. Lembrando que essa rosa, ela tá aqui embaixo dessa. Então é importante que eu não faça ela tão visível assim, lá pertinho da outra flor. Vou deixar aqui misturado,
para dar a sensação de que está mais longe. Tá? E venho aqui com alguns detalhes, assim, que são iguais os de cima. Se você tiver dificuldade, vira a tela para trabalhar. Não é problema, fica mais fácil mesmo. Como eu falei, não muito detalhe, senão ela acaba tomando o brilho da outra, também fica misturado, não fica legal. A parte das folhas, sempre se faz uma linha curva, imagina uma linha curva. Aqui eu vou usar o branco em cima desse verde. Tá? É bom que não fique muito claro, sabe? Senão também ela vai tirar a parte brilhante da flor. Vou colocar um pouquinho de amarelo indiano, porque o branco deixa tudo muito opaco. Não que não pudesse, é uma opção apenas. Nota que a folha é desenhada com pinceladas assim, em formato de S. Olha, o pincel não gira em torno dele mesmo, é a mão que faz o desenho, sabe? Olha, se você passar aqui, você consegue o degradê e pronto, não fica mexendo muito não. Do lado de lá eu vou manter escuro, então o que eu pretendo do lado de lá? Vou pegar aquela mistura de verde, vermelho e azul, algo escuro, e vou só desenhar assim, olha. Você pode até pegar a cor azul do fundo, uma cor assim, mais azul, olha, aqui do fundo, e colocar em cima da folha. Ela dá uma atmosfera, porque ela se aproxima do fundo, tá bom? Vamos de novo lá. Aqui também eu quero a folha um tanto escura para contrastar com o fundo que eu coloquei. Nota que são pinceladas em formato de S, olha. Dá movimento. E sujando de azul, como eu falei, fica bacana. Olha. Ela fica transparente. Uma opção, se você quiser bem escura, não tem problema nenhum. Você pode voltar com amarelo indiano e azul, por exemplo, e desenhá-la escura, olha. Bom? Pro lado de cá vou fazer a mesma coisa. Eu vou aproveitar esse amarelo indiano e azul que eu estava misturando e vou fazer essa parte escura aqui da flor, olha. Essas pinceladas precisam de treino para elas acontecerem, elas são difíceis, porque a gente acaba girando o pincel, não é uma coisa simples não, é bom treinar bastante fora da pintura, em outra tela, para descartar depois, só realmente para fazer um treino motor. Você pode fazer de fora para dentro, olha. Lembre sempre que aqui é curvo. Se você fizer ali reto, vai ficar espetado, não fica agradável, fica endurecido o trabalho e tira a leveza da composição. Aqui, se você fizer uma pincelada em S invertida, vai dar a impressão que a folha está virada, olha. Tá bom? Eu vou deixar mais claro com o canto do pincel branco para que aqui o contraste do branco com o escuro dê mais ainda a sensação de virada. Tá?
Essa folha aqui ficou escura, mas eu acho ela bacana, escura, porque dá contraste para as flores. Também é uma questão de gosto. Você pode fazer claro, escura. Mas tenta ver que quando você iguala as tonalidades, você perde volume. Tá? Então aqui em cima eu posso fazer umas folhas. Nesse lugar aqui eu posso fazer umas folhas azuis, bem misturada com o fundo, olha. Ela preenche espaços, mas não incomoda, olha. Tá vendo? Ela vai tirar os espaços vazios da composição. A gente não tem muito espaço aqui para outras flores, mas se você quiser, você pode fazer um botão, né? Aqui, por exemplo, olha. Faz uma pincelada em S, considerando que a luz vem do lado de lá, da esquerda, né? Da quadro, a gente põe uma pincelada aqui, olha. As duas pinceladinhas, e a gente já pode aqui colocar um verde, sempre pinceladas em S, olha. E pinceladas únicas. Isso. Aqui também cabem algumas. Realmente elas são para preencher vazios mesmo, para preencher os espaços. Né? No miolo da flor, a gente pode colocar algumas, misturar amarelo indiano, tá? Com branco. Ele fica brilhante. E aí a gente faz alguns desenhos pequenos, assim, uns pontinhos, sabe? Como se fossem pistilos da flor. Ele em contraste com o fundo escuro fica bem bacana. E aqui também. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, pode deixar nos comentários. Aí eu vou, assim que der, eu já respondo. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, compartilha, tá? E assim dá uma força para mim também, tá bom? Um abraço.